Olá, seja bem-vindo a um novo podcast da Prestion. E hoje vamos falar de um tema bastante relevante, reforma tributária. Principalmente para quem são gestores de clínicas, médico-gestor, administradores, focados na área da saúde. A sua clínica está preparada e adaptada para a nova reforma tributária? Vou fazer essa pergunta no final, novamente. E para esclarecer todo e tirar todas as dúvidas, hoje eu trouxe dois especialistas, nossa amiga Andresa Costa, especialista tributária, e o João Gugel. Olá, é um prazer estar aqui novamente nesse podcast, falando sobre esse tema tão relevante que é a reforma tributária. Já tivemos aqui falando sobre legislações, prerrogativas de lei para clínicas, mas hoje esse tema ele quer nos preparar, quer preparar todas as clínicas para estarem aí focadas na reforma tributária que está aí para entrar em vigor de forma plena, né? Meu nome é Andresa Costa, então, contadora, especialista em direito tributário. Há 16 anos estou à frente da gestão da Prestion, gestão operacional, também à frente de alguns serviços, né, especializados na área tributária. E é isso, aqui a gente hoje está para esse debate, né, para tirar todas as dúvidas, para deixar um alerta para as clínicas, para os gestores da saúde poderem dar mais atenção a esse assunto, se ainda estão achando que a coisa não vai rolar, não vai acontecer. Muito bem, e hoje estamos também com o João Gugel, especialista em plataformas de gestão de clínicas da AmigoTech. Olá, pessoal, muito obrigado aí pelo convite, tá? É um prazer estar aqui falando em nome da Amigo. Eu vou agradecer demais o convite aí do pessoal da Prestion. E eu estou na Amigo desde o começo. A gente já é uma empresa aí com 9 anos de mercado, com atuação total no Brasil. Somos de Recife, então somos aqui quase conterrâneos, né? Mas a gente tem atuação total no Brasil e atendemos aí as mais diversas especialidades da área de saúde. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, fono, odonto, diversas especialidades médicas. E a gente tem uma grande premissa de fazer um atendimento de um ecossistema completo para as clínicas. Então, a gente não é só uma plataforma que vai atender a parte de prontuário e agendamento, mas sim a gente faz a parte de gestão, com a parte financeira, que vai auxiliar juntamente a contabilidade, a parte de estoque também, atualmente com integração com inteligência artificial para atendimento no WhatsApp, de marcações de consulta, por exemplo, vindo também bastante novidade aí da parte de IA. Então, assim, a gente realmente traz um ecossistema de soluções voltado para clínicas e consultórios aí das mais diversas áreas de saúde. E a gente está aqui para que possa responder às possíveis dúvidas que venham surgir por aí. Então, muito obrigado mais uma vez. Show de bola, João. Vamos começar por Andresa. Sim. Então, eu acho que todo empresário ele tem que ter uma ação imediata, mas alguns pensam que precisa esperar. Então, a reforma tributária é um problema para 2027? Ou o gestor da clínica tem que esperar passar o ano ou tem que agir agora? Esse é um pensamento que não só o gestor de clínica, né, mas muitos empresários ainda estão tendo esse pensamento, mas não é, né? A gente está no período de transição. O do ano 2026 é um ano de preparação, na verdade. A transição ela vai ocorrer, para você ter ideia, até 2032, né? Então, a gente vai ter esse sistema pleno, totalmente em vigor, a partir de 2033. Porém, em 2027, a gente já começa com uma parte bem relevante da reforma tributária já em vigor, valendo e tocando no bolso do empresário, né? Então, quando a gente fala em reforma, a gente precisa se preparar sim neste momento, porque a gente não fala só em mudança de alíquota, a gente fala em mudança de uma estrutura, de processos dentro da empresa, né? E de entendimento da equipe. Talvez empresas que hoje não tenham pessoas no seu faturamento que são especializadas ou que tenham conhecimento na área fiscal, vai ter que precisar mudar, ou treinar, porque esse profissional ele precisa ter esse olhar mais focado nessa reforma. E a clínica também toda estruturada para, em 2027, janeiro, sim, mudar começar essa questão dos impostos a serem
alterados. Porém, a estrutura toda tem que ser feita agora, as análises precisam ser feitas agora, as mudanças, os preenchimentos cadastrais, né? Temos aí documentos fiscais também para vir, né, valendo, inclusive, penalidades por serem aplicadas caso não estejam em vigor. Certo, né? Então o gestor ele tem que agir agora, não esperar. E na prática, o que muda dentro de uma clínica com a reforma tributária? Então, muda completamente assim, a estrutura do negócio no sentido dos processos, né? Gente, hoje existe essa parte de cadastramento dos serviços, cadastramento dos procedimentos que a clínica faz, identificar os negócios que a clínica atua, né, que essa empresa tem. Quais são esses novos códigos? Que eles vão representar a parte tributária de cada código que vai ser selecionada relativa a cada serviço prestado. A metodologia de cálculo também dos impostos vão mudar. Então, assim, é uma mudança significativa, né? E cada clínicas que parecem semelhantes, porém elas têm que ser analisadas de forma individual, né? Porque cada uma tem uma realidade de fornecedores diferentes, de tipos de serviços diferenciados, então muda muita coisa mesmo. Então precisa realmente de um acompanhamento especializado junto dessa empresa para ela poder estar aí fazendo com que a reforma seja uma oportunidade e não um problema dentro da empresa dela. Eu vejo muito que todos dentro da empresa, eles são importantes para a implantação, né? E a se adequar à nova reforma. Então, desde a recepção até o pessoal do financeiro, né? Então, um pequeno erro operacional pode gerar um problema tributário grande no final. Concorda? Com certeza, né? Uma grande mudança nessa reforma está sendo a forma de calcular os tributos. Não existe hoje qual é a realidade. A empresa ela emite os documentos fiscais e em um determinado momento esses documentos fiscais vão para a mão da contabilidade para poderem ser feitas as apurações dos tributos. E o que é que muda? Que agora, depois de toda essa parametrização cadastral que a gente está e deve estar atenta agora nesse período de testes, né, de transição agora que começou, que essas empresas elas precisam estar entendendo que esses documentos agora vão ser a base do cálculo do tributo dele. Então, se eu cadastro incorretamente, coloco os códigos incorretos, eu vou estar emitindo documentos fiscais provavelmente incorretos, ou a maior ou a menor, né? Então, é um problema gravíssimo que a empresa pode estar sujeita a passar. Entendo. João, como é que está as plataformas de gestão de clínicas nessa adaptação da reforma tributária? Então, Tiago, assim, a gente sempre trazendo para a realidade do amigo, que eu tenho mais propriedade para falar, a gente sempre está buscando se adequar, não só a parte tributária, mas também, assim, a parte de saúde, com, por exemplo, emissões de receitas, inteligência artificial. Então, essa vai ser mais uma modificação que a gente vai trazer para o amigo para se adequar e que fique ainda melhor o controle para ajudar a contabilidade e fazer todas as integrações possíveis. Então, o que atualmente o amigo já entra com grande parte assim de gestão, de auxílio na contabilidade, auxílio interno realmente, essas adequações ainda vão ser ainda mais importantes para que o sistema se torne cada vez mais ponto crucial no funcionamento de uma clínica, de um consultório. Então, estamos correndo atrás das adequações necessárias, né? Certo. Se eu fosse um gestor, né, e eu questionasse o nosso sistema e ele informasse, não, está tudo tranquilo, eu posso simplesmente estar seguro disso? Ou não precisa fazer mais nada? Na verdade, assim, é importante que ele, primeiramente, tenha conhecimento, pelo menos o mínimo da questão da reforma,
dos tributos, etc., porque o sistema ele vai ser uma ferramenta, entendeu? Então, ainda vai depender muito dos dados que foram colocados lá dentro e como está sendo manuseado. A gente passa por um processo minucioso de implantação, que eu acho que é o coração, assim, do funcionamento, porque talvez até o cérebro, enfim, do funcionamento da plataforma, porque a gente precisa que os dados sejam colocados com cuidado. Então, o gestor precisa estar atento a isso também, não somente confiar na plataforma, no sistema, e tem que também tomar cuidado com o que está lá dentro, sendo colocado, sendo manuseado e tudo mais. E você poderia dar uma sugestão de 3 perguntas que um gestor deveria fazer para o seu software hoje, para tirar essas dúvidas, se está preparado ou não? Primeiramente, essa questão dos dados. Então, ele precisa verificar quais são os dados que estão sendo colocados lá, se os dados estão em conformidade, se estão corretos. Então, ele precisa averiguar isso. Segundo, verificar se o software já está em conformidade. E terceiro, até mesmo chegar numa parte mais técnica para entender como é que está sendo essa conformidade, para realmente entender se o sistema, a plataforma está em conformidade com a nova reforma e não traga nenhum prejuízo. Tá, vamos imaginar uma clínica, né? Essa clínica tem consultas, tem exames, tem procedimentos, outros produtos, além de serviços. E centenas de documentos mensalmente. E o fornecedor do software ou plataforma, ele fala assim, não, tranquilo, está atualizado, né, todo o registro. Só que ninguém atualizou os registros, ninguém da equipe foi treinada, né? Eu posso dizer, estou com o sistema atualizado, estou sem problemas. Isso volta um pouco pela pergunta que você já fez. Então, a questão de colocar os dados. Então, a gente precisa tomar cuidado. Como você citou aí, não está sendo bem utilizado, não sabe os dados. Então, assim, é uma coisa que deve se preocupar. O gestor, o administrador da clínica precisa tomar cuidado com os dados, precisa saber como é que está o funcionamento, a operação do sistema, para saber se realmente está em conformidade. Então, mais uma vez, trazendo para a nossa realidade, a gente encontra muito cliente que está sofrendo porque o sistema anterior, que a gente fez a migração, não realizava treinamento, não imputava, não colocava os dados corretamente. Então, muita coisa não estava em conformidade e estava bem parecido com o caso que você trouxe aí, coisa meio perdida. Então, quando a gente traz para o amigo, a gente consegue fazer a implantação cuidadosa, tomar cuidado com os dados e ter certeza que todo mundo vai continuar utilizando a plataforma de forma correta, para que eles tenham acompanhamento correto dos dados que estão sendo colocados lá e tragam métricas, a questão da reforma tributária também, então tragam os dados corretamente, tudo isso. Então, pegando esse gancho, né, tributariamente, como é que fica esse cenário para uma clínica? Então, eu vejo que toda essa parte de cadastro é importantíssimo estar alinhado com o especialista tributário dentro da clínica, né? Então, um software, quando ele vai cadastrar, seja inicial para a emissão das notas, né? Com toda essa necessidade de codificação nova que a reforma veio trazendo, ele precisa estar alinhado com a informação, a orientação que esse especialista tributário traga, né? Seja a contabilidade dele, seja um terceiro, enfim, aquela pessoa que vai estar identificando na legislação, olhando o negócio, né? Porque, como eu falei, o negócio ele pode ter ramificações. Eu tenho uma clínica, mas eu realizo procedimento, eu faço cursos, eu faço consultas, eu vendo produtos. Então, cada um é uma análise diferente, são códigos diferentes, né? É um reflexo diferente no tributo. Então, o software, ele não faz milagres, né? E, geralmente, o software, quando ele é implantado, eles vão e apresentam, olha, esses códigos você tem que buscar com o especialista tributário, porque eles não têm normalmente não prestam esse serviço, né, de
porque aí é uma responsabilidade muito grande, até, né, porque vai refletir nos tributos. Então, tem que ter cuidado nisso. Primeiro, se o software sim está adaptado com a formatação as exigências dos novos códigos, né, mas também buscar essa informação de forma assertiva, né, para implantar no seu sistema. Então, o software tem que estar atualizado, né? Validado também pelo especialista tributário, porque ele pode estar atualizado, mas ele pode estar com parâmetros calculando errado. Não é isso? Exatamente. Que é um risco muito grande, né? Pagando mais imposto, deixando dinheiro na mesa e o gestor reclamando, porque não veio o dinheiro no final do mês, né? Então, essa parte de alimentação de cadastros não é só na reforma, né? A gente tem, historicamente, problemas com empresas que alimentam cadastros incorretamente, principalmente quando a gente fala em produto, porque a tributação do produto a tributação, quando se vende mercadorias, está atrelada ao produto. O serviço também tem uma classificação, um código fiscal, né? Mas quando se é comércio é muito pior, porque é cada produto que eu vendo, então é de forma individualizada por produto. E ali a gente já se deparou com vários casos, né, de classificação incorreta e, portanto, pagamentos a maior de impostos. Vamos falar disso já. Mas olhando para uma clínica que tem os exames, tem consultas, cirurgias, né, terapias, e outros tipos de serviços, né? Terão tratamentos diferenciados nessa reforma, Larissa? Sim, em relação nós tivemos na legislação alguns segmentos que tiveram tratamentos diferenciados, sim, né, específicos e diferenciados, legislações para regimes específicos e regimes diferenciados. O setor da saúde teve, sim, um tratamento diferenciado com reduções de alíquota. Porém, a gente não pode falar que uma clínica médica tem uma redução de um percentual na alíquota. A gente tem que olhar qual é o serviço que ela presta, porque aí o serviço especializado, sim, teve uma redução, certo? Agora, se ele faz um treinamento, uma consultoria, se ele vende um produto, então são análises diferentes. Então, não é resumindo, os setores da saúde tiveram uma redução de 60%. Então, não é levar essa afirmação como verdadeira, né? É questionar, não é bem assim. E quando se questiona assim, para produtos, se a clínica também vende medicamentos, prótese, material médico, cosméticos, entre outros, tem tratamento diferenciado? Então, esse olhar específico para cada tipo de operação que ela faz, de serviço prestado ou de produto vendido, tem que ser visto de forma individualizada, né? A gente tem na legislação da reforma, nós temos regimes diferenciados para medicamentos, que podem reduzir a 100%, para dispositivos médicos, que reduz a 60%, mas depende do requisito, se tem a Anvisa, né? Se tem a regulamentação, é regulamentado pela Anvisa, né? Mas são coisas especiais. Nós temos já serviços, por exemplo, se minha clínica tem multiprofissionais, nós temos reduções específicas para um tipo de segmento da saúde, né? De nutrição, psicólogos, se tiverem, né? Então, não é um completo, né? Uma completa redução pelo tipo da empresa, mas pelo serviço prestado ou produto vendido. Entendo. João, tendo olhar pelo sistema, pela plataforma de gestão, como é que uma clínica controla centenas ou dezenas, né, de serviços e produtos diferentes? Tiago, a gente acho que vai voltar de novo para aquela questão do cadastro, porque, novamente, a gente passa por esse processo de cadastro bastante minucioso e hoje, inclusive, a gente já conta até com um módulo de estoque que a gente consegue ter, eu acho fantástico até, porque a gente consegue ter a minúcia do controle. Então, um exemplo, usando um frasco de Botox que a gente consegue controlar ele por ml, quanto é que foi usado. Então, a gente tem esse controle de estoque atualmente, então a entrada de nota fiscal, saída do medicamento, dispensa para o paciente. Então, a gente tem todo esse controle atualmente,
utilizando códigos, tendo realmente todo o controle de uma forma bem amarrada. Há um link com o prontuário que o médico faz e com a saída do produto, do estoque? Exato. Do sistema? A gente consegue controlar esse nível. Então, tem casos, por exemplo, que tem uma clínica com mais de um estoque. Então, estoque central, estoque consultório. Então, a gente consegue saber onde o medicamento está, onde o produto, o material está, quem colocou lá, quem fez a dispensa, para onde foi. Então, a gente realmente tem toda uma rastreabilidade, criação de kits. Então, por exemplo, a gente tem procedimentos que utilizam uma luva, uma gaze e uma seringa, um exemplo. Então, a gente consegue criar o kit para quando tem aquele tipo de procedimento, já é dispensado aquele kit automaticamente. Então, assim, realmente voltando sempre na questão do cadastro, da implantação, para a gente fazer isso de uma forma minuciosa e para que o gestor consiga ter essas métricas bem alinhadas, bem cuidadosas. Então, o cadastro deixa de ser uma tarefa burocrática, né? Para ser uma atividade estratégica dentro da clínica. Exatamente. Eu acho que não deveria nem chamar de burocracia, mas poderíamos chamar de, como eu disse, o coração, o cérebro, um órgão extremamente importante, assim, do corpo, porque nasce a partir dele, né? Então, tudo surge a partir dele e o sistema roda a partir dele, tem que ser mantido através dele. Então, realmente, chamar de burocracia acho que nem deveria ser certo, deveria ser uma parte extremamente importante. A Andressa comentou sobre um cadastro errado, né? Eu posso trazer esse case ali. Qual foi a consequência tributária? Se pagou mais, pagou menos, de um cadastro errado no sistema? Nós recentemente avaliamos uma empresa que vende dispositivos médicos e odontólogo, né? Para odontologia também. E realmente, ela, mesmo sendo do Simples Nacional, o empresário incomodado achar, estou pagando muito, muito tributo, tem alguma coisa errada, né? Com aquela pulga atrás da orelha. E nós fizemos um diagnóstico inicial, né? Breve, para identificar algum ponto de atenção e realmente identificamos e aí sinalizamos o problema e a gente decidiu fazer essa recuperação, né, dos 5 últimos anos, né? Então, existe, ainda bem que existe como fazer essa recuperação, né, para desafogar esse caixa que estava tão sacrificado durante esse tempo todo pagando errado, né? E para frente, ajustar os códigos, né? Ou seja, na medida inicial do processo, ajuste os códigos para daqui para frente não pagar mais e reaver o para trás. Então, o empresário, né, ficou muito feliz com a notícia, né? Mas assim, a gente vê o quanto ainda existe empresas pagando errado por falta de um olhar mais criterioso de um especialista tributário ali naquela operação, né? Então, se você tem essa pulga atrás da orelha, não fique parado, né? Busque um especialista que faça esse diagnóstico, que possa visualizar, né? Nós, no episódio anterior, a gente falou de uma prerrogativa de lei para a área da saúde, né? Em relação a clínicas também, procedimentos nesse ambiente da saúde, né? Então, tem aí uma possibilidade que não tem nada a ver com a reforma, porque a reforma muda o tributo sobre o consumo. E os tributos sobre a renda, né, o imposto de renda, a contribuição, que são tributos também da empresa, eles vão se manter como estão. E existe também uma redução tributária para eles. Porém, tem os requisitos, que aí precisam ser avaliados se as empresas estão adequadas, né? Então, assim, existem formas legais de você pagar menos imposto. Então, se está incomodado, busque ajuda e identifique. E ia tocar nesse assunto, porque o empresário, o gestor, o administrador, ele está perguntando, essa reforma vai melhorar? Vai piorar? Vai aumentar? Vai diminuir? E a pergunta é direta. Principalmente para as clínicas. Elas vão pagar mais ou menos imposto? Então, é uma análise que tem que ser feita individual mesmo, porque, vamos lá, nós temos, inicialmente, agora em 2027, vai ser a mudança de 2 tributos, né, que vão mudar agora, em 31 de dezembro de 2026, eles vão ser extintos, que é o PIS e a COFINS,
né, vão morrer e vai iniciar em vigor a CBS, que ela engloba esses dois tributos. Estamos falando de uma alíquota somada de 3,65. A nova alíquota do CBS nós não temos só ainda uma possível, que é em torno de 9%. E daí você vê, se você olhar só isso, você vai dizer, poxa, minha clínica vai pagar mais imposto. Porque mesmo com a redução de 60%, né, não vai atingir os 365 que está lá. Então, vamos lá. Só que o que é que muda? Não só o tributo muda a metodologia de cálculo desse imposto. Primeiro que ele vai existir o débito, que a gente chama pela saída, pela prestação de serviço, pela emissão do documento fiscal. O seu documento fiscal de prestação de serviço ali vai nascer o débito do imposto. Mas você vai ter o crédito também sobre suas despesas e as compras de insumo. E outras despesas que você tenha na clínica, de aluguel, por exemplo, serviços de lavanderia, serviços de limpeza, né? Alguns outros não vão ter, outras despesas que você tem, mas não vai gerar crédito, que já está taxativo na lei, que é a parte de mão de obra, né? Mas aí, ou seja, eu vou encontrar os débitos pelas minhas prestações de serviço e os créditos pelas minhas compras e despesas. E isso vai me dar uma carga tributária final. Então, como cada empresa tem a sua realidade, é uma análise individual. Eu não posso generalizar. A tendência é que diminua, porém, eu preciso analisar agora e, de repente, tomar decisões estratégicas para diminuir esse tributo cada vez mais, porque eu posso zerar esse tributo se eu tiver despesas com crédito pelas despesas e compras superior em relação aos débitos da minha saída. Então, tiver os cadastros todos atualizados corretamente, linkados com os benefícios que tiver nas tributárias, né? Então, quer dizer que a gente pode ter duas clínicas que faturam iguais, mas terem impactos tributários diferentes. Exatamente. Porque dentro de uma clínica, vamos dar um case. Uma clínica se preocupou com a reforma e foi atrás de um especialista, foi atrás de analisar toda a estrutura dela e verificar o cenário. Como é que ficaria se fosse uma alíquota de 9% com esse cenário que eu tenho? Aí ela encontra alternativas. Meu percentual hoje está esse. Mas se eu fizer isso, como por exemplo, se da minha folha, se dentro da minha estrutura operacional eu tenho algo que eu posso terceirizar, minha limpeza, por exemplo, ela é própria, é mão de obra contratada, eu posso terceirizar. Esse custo que eu vou ter com a terceirização, o crédito que essa empresa vai me dar, vai ser melhor do que eu estar pagando a mão de obra. Qual é o custo da minha mão de obra? E ela não vai me dar crédito. Outra coisa, restaurante. Se eu coloco meus funcionários para se alimentarem, né, almoçarem num restaurante, esse restaurante não vai passar crédito. Então, eu posso fazer o quê? Colocar benefício, vale alimentação, colocar um refeitório interno, contratar comida em empresas que tenham KNAI de prestação de serviço de alimentação para outras empresas. Então, são detalhes que um especialista que está ali alinhado com a legislação da reforma consegue enxergar no seu negócio. E ali a outra clínica que não tomou nenhum tipo de análise, não fez nenhuma análise, então ela vai realmente pagar e a reforma vai ser um risco para ela, né? E, ao contrário da outra que tomou as suas iniciativas, vai realmente aproveitar e vai ser uma oportunidade. Eu pergunto, em qual cenário você está? Qual clínica você está? Preparada ou esperando acontecer? E a questão também é que hoje, né, a questão não é saber a minha alíquota correta, mas sim quanto vai sobrar no meu caixa. Então é a parte financeira, não é isso? Isso. O sistema ele é fundamental, não ajuda, não, ele é fundamental nessa estrutura financeira que essa reforma ela vai exigir muito disso. O fluxo de caixa ele precisa estar sendo acompanhado e para o fluxo de caixa nascer ele precisa ser alimentado inicialmente, né? Então
toda a estrutura de controles financeiros precisam estar alimentados para o fluxo de caixa estar sendo monitorado diariamente, porque essa reforma ela vem com impacto, sim, financeiro, no sentido de eu não vou mais esperar um período para pagar o meu imposto, ele vai ser já retirado na medida em que houver o pagamento pelo meu cliente. Isso aí dentro de uma estrutura que está prevista, né, pela reforma, que para uma relação B2B, que é empresa para empresa, está previsto de acontecer já em 2027, que se chama esse mecanismo do split payment, que é a separação de pagamentos. Porque a minha nota fiscal, a nota fiscal do negócio, ela vai vir o valor do serviço mais os impostos. Então, os impostos vai ser, somando esses dois, vai ser o total da nota. Então, na hora do pagamento pelo cliente, ele vai pagar o total, porém, a parte do imposto vai para o governo imediatamente e a parte do serviço vai para a empresa. Então, aquilo ali já influencia. Então, aquele imposto, aquele valor que era do governo, que ficava no meu caixa durante 30, 45 e até, às vezes, mais tempo, dependendo da gestão tributária da clínica, né? Não vai existir mais. Então, isso vai impactar imediatamente no caixa, né? E outra, esses créditos que eu falei, que a empresa vai ter direito, ele só vai ter direito quando ele pagar ao fornecedor de serviço ou de produtos. Então, não é quando eu comprar, é quando eu pagar. Então, eu sou... E aí, é interessante para mim pagar, se eu puder, se eu tiver o caixa bom, né, saudável, se eu tiver um fluxo de pagamento mais curto, os créditos vão entrar mais rápido para mim. E ali eu vou estar batendo com meus débitos. Né? Então, isso aí o fluxo de caixa vai ser cada vez mais necessário. Vou recordar esse nome tão bonito, Split Payment, né? Isso vai ser aplicado agora em 2026 ou é para 2027? Toda empresa é facultativo? Não, 26 não. 26 a gente está na época de preparação. 27 existe uma expectativa, né, de funcionamento desse mecanismo pelas instituições financeiras, né, que vão ter que se adaptar aos mecanismos financeiros. Então, afeta o quê? Se a forma de pagamento PIX, por exemplo, ele vai ter que estar alinhado com esse mecanismo de separação, né? Então, se essas instituições conseguirem colocar esse mecanismo em funcionamento, está previsto para ser opcional a partir de 2027 para relações B2B, empresa para empresa. Então, quando houver essa relação de pagamento, de compra e venda, ali vai poder haver o split payment nas formas de PIX, transferências e boletos. João, financeiro, né? Eu vejo clínicas focadas na prestação de serviço final, né? No atendimento com o cliente, na prescrição dos médicos, mas o financeiro, como é que as plataformas de gestão têm esse olhar para dentro das clínicas? Como é que a plataforma traz de informação para eu tomar uma decisão mais assertiva? Perfeito. No Amigo, como eu disse inicialmente, a gente traz um ecossistema de soluções. Então, a gente não é focado somente no prontuário, no agendamento, enfim, aquilo que tange ao atendimento do profissional, né? Então, a gente também traz um foco para a parte de gestão. E aí vai entrar toda essa parte do financeiro. Então, controle de fluxo de caixa, faturamento de convênio, controle de estoque também, enfim. Então, a gente traz bastante solução também para a parte de gestão e entrando aí no financeiro, né? Então, até fazendo uma analogia mais ou menos aí com o que a Andresa trouxe, de duas situações, né? Então, vou trazer duas situações que eu enxergo bastante hoje no mercado, que é aquela clínica que eu tenho um sistema para atendimento, faço um agendamento no Google, um exemplo, tenho o meu financeiro no Excel. Tudo separado. Tudo separado. Então, assim, aí chego lá e, João, eu tenho aqui, tá tudo funcionando, o meu Excel como tá bonitinho. Realmente, sua planilha tá muito bem feita, tá muito bonita, mas termina que nesse processo tem perda de informação, tem falha humana, as coisas não estão conectadas, perde tempo, enfim, tem bastante falha durante esse processo.
E você trazendo uma plataforma como o Amigo, que está tudo conectado, tudo num lugar só, o nosso processo do financeiro, por exemplo, você nem imagina, mas já começa no agendamento. Então, a partir de lançar o agendamento, que é uma coisa corriqueira, quase que obrigatória para a clínica, já começa a alimentar o financeiro. Então, fica tudo conectado, tudo num lugar só, tudo num único ambiente. Legal. Saber que tem um ambiente completo, né? Você pode citar outros exemplos dentro da plataforma, amigo, de indicadores do próprio ecossistema? Sim, a gente traz também a parte de relatórios bem completa. Então, assim, a gente traz indicadores de cancelamentos, de tempo de atendimento, por exemplo, de cada médico. A gente traz indicadores de fluxo de caixa, podendo criar personalização das categorias do fluxo de caixa, gráficos de produção e recebimento. Então, é um dashboard que a gente chama. Então, a gente sempre coloca que a produção tem que estar igual ao recebimento, né? Pelo menos ali o mais próximo possível. Gráficos de análise de entrada e saída de caixa. Então, assim, é tudo muito... se torna até fácil para o gestor, para o médico, visualizar como é que está a clínica dele. E tudo isso, como eu disse, nascendo do agendamento, ele já roda toda a engrenagem. Show de bola. Então, que tem que ter tabela de preço, pacote, contrato, negociação, tudo tem que estar dentro de um planejamento que envolvendo tendo tecnologia, especialistas, né, linkados para uma tomada de decisão mais assertiva. Não é isso? E Inclusive, nós, né, temos a experiência, né, de prestar serviços, que a gente também presta serviço de uma terceirização do financeiro através da plataforma Amigo, né? Então, a gente tem essa visualização desses relatórios, né? Mostra isso para os gestores, né? Então, a gente realmente tem uma experiência muito feliz com a plataforma e indica realmente porque vem esse retorno para o gestor, né? E a gente visualiza esse ganho para a clínica. show. Mas eu sou um gestor de uma clínica. A clínica é do Simples Nacional. Eu posso ficar tranquilo, não vai acontecer nada comigo, Andresa? Pois é. Então, o Simples Nacional é um regime tributário que, às vezes, as clínicas adotam no início da jornada dela, né? Às vezes porque acha que pelo nome é muito simples, mas é só enganação, viu? O nome não é... O regime, ele pode ser complexo e, às vezes, trazer gaps que levem o empresário a pagar mais impostos, né? Então, nessa reforma, o Simples Nacional, ele teve uma possibilidade, quem hoje está no Simples, ele teve uma possibilidade de deixar a parte desse novo tributo que está nascendo, né, a CBS, por fora do Simples. Então, eu tenho como estar no Simples e pagar esse tributo CBS fora do Simples, e aí é chamado regime híbrido, que é estou no Simples para os outros tributos e para a CBS, que é o novo inicial que vai mudar agora em 27, eu ficarei no regime geral, que é da reforma tributária. Isso eu tenho que decidir agora em setembro. Então, outra grande mudança que impacta quem está no Simples eu não tenho mais o mês de janeiro para escolher se eu vou ficar ou não no Simples em 2027. Eu tenho o mês de setembro. Mês que vem. Mês que vem. Eu tenho de 1 a 30 de setembro para saber se eu, primeiro, vou ser excluído do Simples em 2027 por algum problema que eu tenho, seja de débito de imposto, enfim, cadastral, às vezes também dá problema em prefeitura, enfim. E ali eu vou estar dizendo se eu, fazendo uma nova opção ou, de repente, decidindo se eu vou, em janeiro de 2027, estar no regime híbrido, que é pagando a CBS por fora do Simples Nacional. Então, isso tem que ser uma decisão já tomada em setembro. Então, se eu tenho que tomar em setembro, como é que eu vou fazer isso sem analisar? Não tem como. Eu não posso dizer que o Simples é bom ou é ruim, ou se minha clínica continua ou não, sem ter uma análise, né? Sem ter uma análise, exatamente. E outro fator relevante é, se eu forneço serviços como sendo do Simples, quem é meu público-alvo? Quem é meu cliente, né? Se for B2C, empresa para consumidor, não tem tanto impacto, não. Mas se for B2B, empresa para empresa, posso ser impactado se eu ficar no Simples
e não estiver não ficar nesse regime híbrido, né? Por quê? Porque eu não vou, o meu crédito que eu vou passar é pequeno, é o que está dentro da guia do Simples lá. Então, eu posso perder mercado por conta disso. Então, empresas do Simples já estão sendo impactadas, né, pela reforma, sim. Você fala perder mercado, né? Mas se você estiver num regime errado, você está perdendo dinheiro, né? É claro. Então, é assim, inclusive outra mudança, é muita mudança, mas outra grande mudança é o período também, que antigamente você ficava no regime tributário um ano inteiro, agora é o semestre. Então, em setembro, eu faço a decisão para o primeiro semestre de 2027, né? Então, se você ainda está, né, sem fazer essa avaliação do cenário da sua empresa, talvez não sei se dá tempo, né? Se bem que você pode até fazer uma opção em setembro, eles deram até um prazo, até 30 de novembro, para você desistir. Desistir, né? Ou seja, deram uma janela. Eu posso fazer a opção, mas depois desistir, até 30 de novembro. Então, dá tempo ainda correr atrás do prejuízo e avaliar, né, esse cenário para poder tomar essa decisão assertiva em janeiro, para janeiro de 2027. Você ganhou tempo, viu? Para você buscar o especialista, fazer a consulta, fazer o seu planejamento e uma decisão mais assertiva. Então corra, não fique sentado no problema. Mas vou fazer uma pergunta para os dois agora, né? De quem é a responsabilidade para se adaptar à reforma tributária? A consultoria contábil, o software de gestão ou a clínica? Eu acho que é tudo integrado, né? Precisa ter o apoio da consultoria contábil, a clínica precisa tomar iniciativa também, porque ninguém vai pegar na mão e tomar iniciativa por eles, o software tem que estar pronto para atender, então realmente é um ecossistema, assim como um amigo. É arriscado dizer, porque às vezes o empresário pensa, não, isso é imposto com a contabilidade. Ele delega ou delarga? Delarga, né? Acaba delargando e não assumindo a responsabilidade, né? Porque a gente, por tudo que a gente falou, né? A gente vê que essa mudança da reforma, ela não é só de imposto, ela é de estrutura, de mudança nas minhas compras. Por exemplo, você já fez um saneamento de cadastro para identificar se os seus fornecedores são do Simples ou são do regime normal, porque se forem do Simples, o percentual de crédito é menor, como eu acabei de falar. Então, eu já vou ter que fazer um outro levantamento de fornecedores para substituir os que não vão me gerar crédito maior. Lembre-se que crédito abate os seus débitos. Então, quanto mais crédito eu tiver, menor imposto eu vou pagar, né? Então, assim, é um problema conjunto. A gestão da clínica ela tem que chamar os demais que o João falou, né? O software, a contabilidade, mas também tem que mover a equipe, entender qual vai ser o papel de cada um, identificar como é que o processo vai funcionar, quem é que hoje cadastra o meu produto, o meu serviço, né? Quem é que vai estar, quando aparecer um novo produto ou serviço, quem é que vai cadastrar novamente, quem é que vai validar, né? Se na hora do cadastro do paciente lá, a recepção, né, que ele estava falando, que lá o agendamento reflete no financeiro. Aí eu também, o cadastro lá do paciente lá vai interferir na tributação, né? Porque a gente também tem uma grande mudança nessa reforma. Mais uma, o pagamento do imposto no destino, né? O que acontece? Hoje em dia, sua clínica tá aqui em João Pessoa, mas às vezes eu não sei se existe algum, eu não estou pensando mas se existe alguma prestação de serviço em cidades locais diferentes do local da clínica. Se existir esse serviço prestado fora do local, o imposto ele vai ser destinado para lá. Isso aí eu estou falando do IBS, né? Que na verdade, os dois vão ser. Mas o IBS ele vai ser mais lá na frente. Mas, enfim, o que acontece o imposto vai para o destino. Então, no cadastro de um endereço errado de um paciente, de onde foi prestado o serviço, aí isso já vai impactar no tributo também, em relação para onde ele vai ser destinado. O gestor ele tem que questionar, sim, porque eu pago muito imposto, porque eu pago esse valor todo. Ele tem que procurar, primeiro,
o especialista tributário, né? Saber na questão de cadastro, está sendo cadastrado corretamente, então a gente tem que analisar junto com o pessoal do sistema e as pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo todo. Então, a gente fala aqui em pessoas, processos e tecnologia, sim, concordam? E tudo isso parte de um questionamento. Eu pago muito, por que eu pago muito imposto? Porque você deve saber por quê. Então, se você vai lá dentro, procura um especialista, identifica, não delarga, né, para o profissional contábil. Ele é um grande e importante profissional para lhe assessorar, para você tirar essas dúvidas e diminuir seu imposto. E está alinhado com a tecnologia, para ele lhe municiar de informações, dados, para você tomar a decisão mais assertiva. Concordo com isso? Sim. Perfeito. Certo? E eu queria falar com vocês, pedir para cada um de vocês falarem um recado para os gestores, né? Andresa, para o gestor, o que você, de 3 ações para o gestor hoje começar a se adaptar à reforma tributária? Então, eu colocaria 3 importantes pontos, né? Primeiro, né, o saneamento de cadastros. A gente, como eu falei, existe cadastro de fornecedores que vão me gerar mais crédito se ele não for do Simples. Existe cadastro dos meus produtos, por exemplo, serviços que eu presto ou vendo. E ali eu preciso identificar quais as codificações que envolvem esses produtos ou serviços. Depois eu vou fazer o quê? Vou buscar a tecnologia. Ela está adaptada para receber esses novos códigos? Se não, eu tenho que correr atrás. Nós temos aí um prazo que já foi prorrogado, né, de emissão de documentos fiscais já com os novos códigos, para não, se não fizer dessa forma, vai ser penalizado, vai receber uma penalidade, né? Você não vai nem conseguir emitir o seu documento fiscal. Como é que você vai receber do cliente, se for um hospital, por exemplo, você prestar serviço, se seu sistema não conseguir emitir a nota, porque não está adequado com os cadastros. Então, é de grande relevância. E terceiro, há o treinamento da equipe, né? Esses processos que precisam estar estruturados. Saber que quem compra dentro da clínica produtos, ele tem que ter essa visão em relação aos fornecedores, tem que saber que essa gestão de compras ela vai influenciar na redução tributária. O financeiro também tem que estar alinhado no sentido de saber que gerenciar esse fluxo de caixa, né? Uma vez que cada pagamento vai me gerar um crédito, cada pagamento de despesa ou produto vai me gerar um crédito. Em que momento eu já consigo ter um fluxo de caixa de pagamentos menor para me gerar esses créditos e eliminar o imposto daquele mês, né? Então, são muitas decisões que precisam tomar, muitas ações que precisam ser feitas, mas essas 3 são grandes e bem relevantes. João, 3 ações que o gestor deveria verificar no seu sistema, na sua plataforma de gestão. Verificar se ele já está adequado, se não está, como é que está esse cronograma de adequação, né? Então, acompanhar isso mais de perto. Verificar a parte de cadastro, então, novamente, recuperando aquele assunto no início, a parte cadastral. Então, a gente deve verificar, o gestor, no caso, deve verificar como é que estão os cadastros deles, se estão em dia, se precisa ser revisado alguma coisa, etc. Então, muito importante para manter isso alinhado, né? E testar todas as integrações, obrigatoriedades, como é que está em funcionamento dentro do sistema. Então, é bom ele ficar atento a esses 3 pontos para ficar bem adequado. Show de bola. Vamos encaminhando já para o nosso encerramento. Mas a última pergunta para os 2. Eu posso deixar para resolver depois? Não. Não tem como, né? A gente vê que a mudança ela não é só de imposto, como eu falei já e repito. Não é uma mudança de imposto, é uma mudança de estrutura, de processos, tecnologia, né? Eu tenho que me adequar urgentemente, né? Avaliar meu regime tributário, avaliar meus processos, minhas operações, o que é que vai impactar, o que é que eu posso mudar, né, dentro desse período. Nós temos alguns meses para o final do ano, então dá tempo fazer ainda, né, várias análises e tomar decisões assertivas para estar reduzindo esse tributo que você vai
estar impactado já em janeiro. Então, não tem como esperar. Então eu pergunto para você, a sua clínica está preparada para a reforma tributária se começasse amanhã? Se sim, você está realmente sendo bem diferente dos outros gestores. Se não, se preocupe. Procure os especialistas, né? Siga as dicas que cada um falou hoje, né? E procure resolver. Não espere acontecer, porque já está acontecendo. Isso. Eu quero agradecer novamente a Andresa, ao João pela presença nesse novo episódio. E para você, comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Compartilhe esse episódio com um amigo, um gestor. E abre o olho. A reforma já começou.